Olha, Lazare Souza chegou. Oi, gente, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Vocês sabem que o professor Tanguy parece que acertou a votação lá na França e desapareceu. Sumiu. Sumiu. Não sei se foi o serviço de inteligência francês, não sei se foi o serviço de inteligência americano, não sei se foi o serviço de inteligência russo. Boa noite a todos, mas o fato é que o professor Tanguy tá desaparecido aí, gente. Não sei por onde ele anda. Vamos ver se a gente tem a sorte aí de encontrar. Já pensou, gente? Que coisa! Ele acertou lá a distância entre Macron e Le Pen. E no final das contas... Opa! Porra, Daniel, me soltaram, cara. Te Porra. soltaram, cara? Cara, Tua boa, apareceram hein? aqui, a Polícia Federal da França bateu na minha porta aqui, dizendo que Ah, eu tinha acertado o resultado da eleição, que era muito suspeito, que tinha alguma coisa de errada, mas, porra, consegui me livrar. Então, tô mas aqui você pra deu live de hoje. explicações. Você deu explicações. Dei explicações que foi pura sorte, que eu não tive nada a ver com isso. Pura sorte. Foi chute. Foi chute, foi chute. Eu chutei bem, né? Acontece, né? Entendi. Eventualmente a gente acerta uma aí. Mas tá rolando ainda. Apuração ainda, é isso. Cara, tá rolando, modo de dizer, né? Tem 98% já apurado. Ah. Tá definido já, né? Já sacramentou aqui. Mas É, a gente vai falar sobre isso diferença. nessa live hoje? Vai falar sobre Vamos isso? falar, vamos falar, vamos falar. Vamos Vamos começar com falar esse sobre isso. assunto? Vamos. Assunto bom para começar na noitezinha. Errou. O pessoal tá dizendo que você errou, Tagui. Olha aí. Olha aí. Vai ter auditoria então, Tagui, para saber Vai se ter você auditoria, tá acertou, bom. se você errou. Eu Eu quero queria saber lembrar a todos. quanto que eu falei que o Macron ia ter aí? Você falou que o Macron ia ter 27,12 e que ele ia ganhar da Le Porra. Pen por 4,2. Daniel, porra, foi na margem de erro. Eu falei 27,12, foi 27,3. Ah, não tem. 27,3. Olha aí. Olha Olha aí, aí. margem de erro. Eu vou deixar para os ouvintes aí me dizerem Decidirem. se, porra, de 27,12 para 27,3 foi com uma senhorinha lá na Normandia esqueceu de votar, meu amigo. É Ah, isso. você pode meter que foi abstenção, né, cara? Que o problema foi A abstenção, abstenção. porra, mas é óbvio, né? Teve regiões da França que choveu, que fez sol Ah, entendi. demais, entendeu? Entendi. E aí, porra, teve gente que não conseguiu votar. De 27,12 para 27,3, eu sou campeão moral dessa daqui, você me desculpa. E a E diferença, 4,2 que você disse que ia ser a 4,2, aí diferença. ficou 3,3. Porque muita gente migrou o voto do Zemmour para ela, para Marine Le Pen. Isso Ah, aí não tinha entendi. entrado no meu cálculo, que ia ter essa migração de votos aí já no primeiro turno. Você não contabilizou essa possibilidade, é isso, né? Não contabilizei. Ó, Coisa triste. Daniel, unanimidade. Ó, stop the count. Estão dizendo aqui, ó, acertei de 27,3 para 27,12. Olha Eu aí. sou campeão Tem moral nessa gente bagunça dizendo que aqui. você errou aqui, cara. Tem gente que tá aqui. Isso aí Tem é gente a que vai sua, dizendo que você errou. isso é a sua claque. É pessoalzinho aí que você paga por fora aí para falar isso. Que isso, Daniel? Porra, de 27,12. Eu não sei nem fazer a conta de quanto que é. É o que? É 1,8, 0,1,8. 0,18. Porra, Daniel, isso é campeão moral. Ah, vou botar aqui, Tanguy. Plantão Petit, apoie comprando selos. O que, Isso. que a gente escreve? Quer que escreva o quê, Tanguy? Escreve aí, dá teu jeito aí. Plantão Petit, apoie comprando selos. Pronto. É isso. A gente falou sobre essa aposta aí na. Foi na. Não foi no episódio, não, mas a gente fala no episódio também para atualizar o pessoal aí. Qual Ô, foi a aposta de Tanguy, ontem? Opa. o Lazari, rapaz, é muito impressionante, cara. Ele entra na live assim antes de mim, cara. Eu fui abrir a live e ele já tava. É Muito funcionário do impressionante mês. isso, gente. Funcionário do ano. Funcionário do ano. É, Lazário Muito Souza. impressionante, cara. O pessoal Esse pergunta, cadê aí, o Daniel. Lazari? O Lazari tá aqui, gente. Tá aqui na live. Esse aí, ele honra o salário que a gente paga para ele. Não é? É isso. É. É isso. Você vale E cada centavo que a gente paga para ele corresponde. o Tanguy, eu quero falar hoje sobre Boris Johnson. Boris Johnson, o valente. Quero falar sobre isso. Boris Johnson, o valente. Ah, Então tá bom. Então vamos falar sobre ele. Ó, 344 pessoas, tem uma galera vindo do Twitter que eu anunciei lá. olha aí, Ó, coisa boa aí. então beleza. Vamos começar então, Tanguy? Vamos começar, doutor. Peraí, só resetar aqui. Microfone. Beleza, a hora que quiser. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro da dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. No dia de hoje,
nós teremos também um outro importante tema, que são as eleições na França. O primeiro turno das eleições francesas aconteceu nesse domingo. Já temos aí praticamente a apuração completa e, consequentemente, já podemos fazer algumas projeções e algumas análises em relação a esse resultado. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel, vamos lá. Só para a gente datar o episódio, né, o que a gente tem feito dia após dia. Hoje é dia 10 de abril, a gente está começando a gravar esse episódio aqui precisamente às 22 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Hoje, Daniel, perdi a conta já de que dia da guerra que é hoje. Hoje a gente vai 45 e falar 46. 45 e 45º, 46. 46º, isso, então 45 e 46, né? A gente vai falar sobre os dias 45 e 46 da guerra, mas, assim, não tem como a gente começar um Petit Jornal num dia como hoje sem falar sobre a eleição na França, né? E aí eu só queria inteirar para o pessoal que está ouvindo no podcast que ontem, no final da live, a gente terminou de gravar o episódio, ficamos batendo papo aqui um pouquinho mais, e o professor Daniel Souza me pediu uma projeção de qual seria a votação de Emmanuel Macron, que E ficaria em aí o primeiro. Tanguy falou 7%. Vai ter 7,13%, foi o que o Tanguy disse que o Macron teria de votos. Não 7,3%. foi Você isso? está completamente bêbado. Não foi isso? 27,12%. Ah, foi 27,12%. 27, eu anotei aqui 7, Tanguy. Acho que Não, tem então alguma tá coisa vendo? Você errada aí. está completamente alcoolizado. Aqui era uma sexta-feira à noite, eu vi que você não estava muito bem. Eu falei que seria 27,12%. E Emmanuel Macron conseguiu, pelo menos até o presente momento, com 98% das urnas apuradas, 27,3%. Então, eu queria deixar aqui para os ouvintes, para darem sua opinião nas redes sociais, ou se eu acertei ou não, na margem de erro aí, com a diferença de 0,18 ponto percentual. Alô, Que Polícia foi o meu Federal erro. Francesa. Polícia Federal Francesa, vamos fazer a visita Tem ao alguma Tanguy coisa aí. errada. Tem alguma coisa Tem alguma coisa errada. errada. Sei lá, hein? Vai que ele tem informações privilegiadas, está mexendo ali nas urnas. É voto impresso e auditável na França? Tem que, sei lá, hein? É impresso e auditável. É impresso e Olha aí. auditável. Aí pode ficar tranquilo. Ah, entendi. Então tá bom. Beleza. Então, Daniel, a gente teve o primeiro turno das eleições, né? Lembrando que o segundo turno das eleições vai acontecer daqui a 2 semanas, então no dia 24 de abril. E o resultado, Daniel, ele foi o resultado que estava mais ou menos dentro daquilo que se esperava. Então, Emmanuel Macron conseguiu 27,3% dos votos, né, o que dá pouco mais de 9 milhões de votos no total. E Marine Le Pen ficou com 24% dos votos, ou seja, a gente está falando agora com 98% das urnas apuradas, então não vai mudar muito em cima disso aqui. Ela teve, portanto, 24%, né, dos votos na eleição do dia de hoje, o que dá, portanto, 3,3% atrás, né, 3,3 pontos percentual Mélenchon chegou perto atrás da do Le Macron. Pen, né? E o Mélenchon, Daniel, isso me chamou muita atenção. Ele nas pesquisas ele estava um pouco mais atrás. Ele teve no resultado, né, até esse momento, mais uma vez, com 98% das urnas apuradas, 21,7%. Isso dá menos de 800 mil votos, o que é uma diferença, uma margem realmente muito apertada. Então, aquilo que a gente estava falando ontem, na verdade, na sexta-feira, na última live, que olha, a possibilidade do Mélenchon ir para o segundo turno, ela não inexiste, assim, ela está aí, ela poderia ter acontecido. Eu lembro que quando eu falei isso, a perspectiva de voto dele era mais baixa, só que muita gente na França vinha dizendo, eu falei inclusive do nosso amigo Gabriel Harfield, que está lá na França, dizia, olha, o pessoal aqui está dizendo que o Mélenchon, ele por enquanto está atrás, mas sabe-se lá, né, dependendo do que aconteça. Inclusive porque eu acho que muita gente da esquerda acabou votando no Macron para tentar encher a votação dele e impedir, portanto, que a Marine Le Pen fosse para o segundo turno em primeiro colocado, e acabou não votando no Mélenchon. Tá? Então, enfim, impossível saber o que aconteceria, mas, de qualquer maneira, o que a gente vê é que o Mélenchon teve uma votação bastante relevante. Assim, foram 7.286.000 votos até aqui. Mais uma vez, lembrando, ainda faltam 2% das votos a serem apurados. Agora, o Mélenchon, inclusive, ele deu uma declaração pedindo, clamando que as pessoas votassem no Macron, né? Embora sem endossar ou não? Não, o que ele disse não votem na Marine Le Pen. É verdade. Ele não disse para votar no Macron. Aliás, ele fez isso na outra eleição, em 2017, quando ele também ficou em terceiro lugar. O que ele disse não votem na Marine Le Pen. E aí, Daniel... na prática, votem no Macron, né? Mais ou menos, porque na verdade a gente tem um problema aqui para conseguir entender como é que isso vai chegar no eleitor do Macron. Aparentemente, Daniel, segundo as pesquisas,
O voto do Mélenchon, mais uma vez, são 21,7% dos votos, o que é muito, é realmente uma votação muito expressiva. Nesse momento, estava dividido mais ou menos em três partes, mais ou menos iguais. Tá? Então, um terço votaria no Macron, um terço se absteria e cerca de um terço migraria os seus votos para a Marine Le Pen. É óbvio que a gente ainda tem 2 semanas de campanha eleitoral. O objetivo do Mélenchon vai ser, porra, se você votou em mim, me escuta e faz o que você quiser com o seu voto. Só não vota na Le Pen. Você pode votar no Macron ou você pode se abster. Só não vota na Marine Le Pen. Tá? Então, esse é o cálculo principal. O Mélenchon me parece que se tornou, né, enfim, um ponto de equilíbrio ou desequilíbrio nessa eleição. O Henrique Zemmour, que a gente falou aqui, que era um outro candidato da extrema-direita, que em determinados momentos dividia o voto com a Marine Le Pen e tal, teve uma votação abaixo do esperado. Então, o Henrique Zemmour teve 7% dos votos apenas. Então, isso aqui eu estava brincando agora no início, né? A Marine Le Pen ela teve uma votação acima do esperado, né? Mais perto, portanto, do Macron, em parte porque teve o voto útil também da extrema-direita. O pessoal viu que a Marine Le Pen estava na frente, tirou o voto do Zemmour e deu para a Marine Le Pen. Então, Zemmour com 7% dos votos. Chama atenção também, Daniel, a votação dos dois partidos mais tradicionais da Quinta República Francesa. A Quinta República Francesa foi fundada, né, com a Constituição de 1958, né, enfim, a República do Charles de Gaulle, e desde então, dois partidos se alternaram no poder durante muito tempo, que era o UMP, né, que agora são os republicanos, e a representante dos republicanos teve nessa eleição de hoje, que é a Valérie Pécresse, 4,7% dos votos, o que é um vexame. E pior ainda, foi o Partido Socialista, né, um partido tradicionalista, um partido do Mitterrand, né, um dos grandes partidos franceses. A gente está falando sobre o Partido Socialista que levou para a eleição a Anne Hidalgo, que teve inacreditáveis 1,7% dos votos. É uma votação, de fato, muito, muito, muito inexpressiva. Então, mais uma vez, dois partidos que se dividiram, né, nos governos franceses. A gente está falando de 4,7% para os republicanos, 1,7% apenas para Anne Hidalgo. Então, é uma eleição, Daniel, que está em aberto, naturalmente, com uma vantagem para o Macron. Então, ele está na frente, a tendência é que ele receba voto de praticamente todos os outros candidatos, tente migrar votos para ele, mas, de qualquer maneira, é algo a se levar em consideração. Mais uma informação que eu acho importante, Daniel, é a participação da extrema-direita nas eleições francesas. Ao longo dos últimos 20 anos, Daniel, a extrema-direita foi 3 vezes para o segundo turno, sempre com os Le Pen. Então, em 2002, isso deve se lembrar, o Jean-Marie Le Pen, que é pai da Marine Le Pen, foi para o segundo turno das eleições francesas com Jacques Chirac. E o Chirac conseguiu uma votação histórica, inacreditável. Ele conseguiu 82,2% dos votos, porque juntou todo mundo contra o Jean-Marie Le Pen. Tá? Em 2017, na última eleição, a Marine Le Pen chegou pela primeira vez no segundo turno e o Macron teve 66,1% dos votos. Né? Portanto, a Marine Le Pen teve 39,9% dos votos. Né? Na verdade, 32,9% dos votos. Agora, Daniel, a perspectiva é que, se tudo continuar como está, é claro que, né, a campanha pode mudar, a tendência é que o Macron consiga 54% dos votos e, portanto, a Marine Le Pen 46%. Então, você vê como é que vai subindo, né? A gente está falando sobre tá apertando, 82%, né? Cada vez mais. 82% para o Chirac, 66,1% para o Macron e agora talvez 54%, se tudo se mantiver como está. Então, a extrema-direita está, de fato, ganhando muita força nas eleições francesas. Agora, Tanguy, a expectativa em relação aos mercados, a abertura dos mercados amanhã é muito boa, porque a mensagem que ficou é que o Macron saiu mais forte do que se esperava, pelo menos do que se esperava na sexta-feira. A gente chegou a falar sobre o aperto que, num determinado momento, ele estava experimentando, ele estava em viés de baixa, a Marine Le Pen estava em viés de alta, e caso ela tivesse saído fortalecida da votação nesse domingo, muito provavelmente nós teríamos uma venda maciça de títulos europeus, particularmente de títulos franceses, o que teria impacto em termos de taxa de juros, teria impacto em termos de capacidade de financiamento dos governos europeus, teria também um derretimento das ações, das bolsas de valores na Europa de uma forma geral e na França de forma particular, mas tudo indica que isso não acontecerá amanhã, porque a percepção que fica
e claro que economia envolve muita percepção, muita expectativa, é que o Macron saiu fortalecido e a Marine Le Pen saiu enfraquecida em relação ao que se projetava na sexta-feira, ou seja, em relação ao capítulo anterior. Lembrando sempre que isso acontece porque há uma percepção de que a Marine Le Pen não tem plano econômico, pelo contrário, ela tem ali um conjunto de ideias absolutamente estranho, com propostas de redução de impostos e de aumento de gastos, sem qualquer tipo de estruturação minimamente sofisticada ou minimamente plausível, além da percepção também que você teria uma fricção dentro do projeto europeu, dentro de toda a integração europeia, num país que é absolutamente central dentro desse projeto, e também o temor que a França pudesse espalhar um pouco esse euroceticismo para outros membros da União Europeia. A integração europeia, a União Europeia, é vista como um projeto econômico muito bem sucedido, como algo extremamente eficaz para o desenvolvimento do bloco. Existe a percepção, de uma forma geral, que, olha, se a Europa tem dificuldades, se a Europa tem problemas do ponto de vista econômico, sem a União Europeia seria muito pior. Sem a União Europeia, os países isoladamente teriam muito mais dificuldade. E, nesse sentido, a Marine Le Pen é vista como um risco, ela é vista como um perigo a esse projeto europeu, embora ela agora diga que não quer mais retirar a França da União Europeia, mas existe a percepção de que ela poderia minar o projeto europeu e isso poderia trazer consequências de grandes proporções para o bloco e para o mundo. É isso que faz com que a eleição francesa tenha muita atenção, porque a França é um país muito importante dentro da União Europeia e a União Europeia, bem ou mal, ainda representa algo em torno de 1/4 do PIB global. É muita coisa, é muito representativo. A Europa não apresenta a mesma taxa de crescimento dos Estados Unidos ou da China, mas mesmo assim ainda é um player muito significativo do ponto de vista econômico e essa eleição ela é vista como um momento chave, um momento importante para o futuro da Europa e do projeto europeu. Pois é, e agora, Daniel, o próximo passo, né, e a gente vai acompanhar aqui no Petit Jornal, claro, é saber como é que essa eleição no segundo turno vai acontecer, né? Essa campanha no segundo turno vai acontecer. Lembrando que a Marine Le Pen ela se entregou de fato de corpo e alma nessa eleição. Ela viajou muito pela França, ela foi para o interiorzão. Ela sabe que para ela não adianta fazer muita campanha nas grandes cidades, não é lá que está o seu voto. E o Macron ele praticamente não fez campanha. O Macron ele passou os últimos 2 meses no telefone com o Putin e com o Zelensky. A gente sabe disso, a gente está acompanhando isso aqui. Então ele fez muito pouca campanha. Naturalmente, imagino que ele vá se lançar um pouco mais para essa campanha. Ele já tem, portanto, um comício marcado para Estrasburgo, né? Vai ser onde ele vai começar essa nova fase da campanha dele. Então vamos ver como é que a coisa vai se dar daqui para frente. Vamos para a guerra, Daniel, falar sobre o 45º e 46º dia de guerra? Vamos lá, cara. Aliás, eu acho que a guerra a gente tem que começar aqui. Antes de você falar da parte militar, deixa eu subverter um pouco a pauta aqui. Vamos lá, vai lá. Já Vamos subverteu mesmo? falar, vamos falar sobre Boris Johnson. Rapaz, Boris Johnson, que até ontem, a gente falava aqui no Petit Jornal antes da guerra, estava com dificuldade de se manter na cadeira. O bicho, rapaz, o cara tava para cair, se segurava, se agarrava, porque deu festa, porque a Covid, porque o isolamento. O Boris Johnson estava vivendo péssimos momentos no Reino Unido, estava tendo ali muita dificuldade em relação ao seu projeto político, e de lá para cá, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, ele bem ou mal tem se mostrado uma liderança, ele tem se mostrado alguém proativo, alguém que participe, alguém que está integrado realmente ao esforço de contenção da Rússia. O fato é que na sexta-feira, nós falamos sobre isso, a presidente da Comissão Europeia foi para Kiev, né? Foi para Kiev, teve aliás em Bucha também, vendo ali o local do massacre que aconteceu há poucos dias, e no dia seguinte, para nossa surpresa, estava lá Boris Johnson no Surpresa Palácio... mesmo, né? Que foi visita surpresa, não foi anunciado nem nada. Ele brotou lá. Estava lá no Palácio Presidencial, ele e Zelensky, tirando foto, conversando, batendo papo, mas Boris Johnson não quis saber, não. Boris Johnson falou, ô Zelensky, vamos para a rua. Vamos para a rua, porque aqui eu sou sujeito homem, né? E mandou um zap lá para Putin, falou, Putin, estou andando pelas ruas de Kiev, quero ver você acertar um míssil em mim. Manda para cima de mim. Na realidade, Boris Johnson estava mandando uma mensagem subliminar que era a seguinte, tá aqui, o Putin, segura os meninos aí, eu tô andando pela rua aqui em Kiev. Pelo amor de Deus, cara, segura os meninos aí. Vai pegar malzão. Porra, se me matar, vai pegar malzão pra você. Vai pegar malzão se você matar o primeiro-ministro do Reino Unido.
Então, Putin, dá uma segurada aí. Mas o fato é que repercutiu bastante, né, Putin? O Putin não, eu Tanguy, você Tanguy, né? Repercutiu bastante a circulação de Boris Johnson pelas ruas de Kiev, inclusive falando com populares, tendo tradução simultânea do Zelensky. Foi uma cena, sem dúvida alguma, que não se vê todo dia. E o pessoal comparou muito com o Biden, né? Que o Biden ficou na Polônia. O pessoal falou assim, porra, tá vendo? O Biden ficou na Polônia. Não é que é só que o Johnson, o Boris Johnson, foi para Kiev, não. Ele foi para Kiev e falou com populares, interagiu, andou na rua e tal, completamente destemido. E teve mais, né? Ele, nessa visita, Daniel, ele prometeu mandar para a Ucrânia 120 veículos armados, né? Enfim, então estou falando sobre 120 veículos de guerra, mais um sistema antimísseis, que a gente falou há pouco tempo que quem estava mandando o sistema antimísseis para a Ucrânia era a Eslováquia, então estava uma dificuldade danada para a Ucrânia conseguir esse tipo de sistema, e mais mísseis antinavios. Então a gente está falando aqui sobre, de fato, uma ajuda assim, significativa, importante para a Ucrânia do ponto de vista militar, Daniel. Outra coisa que eu acho importante, Daniel, olhando para a questão de fato militar, mais uma vez, né, tem notícia aqui que não é exatamente notícia, a Ucrânia mais uma vez, né, não é exatamente uma novidade, mas a Ucrânia mais uma vez falou para a população deixar o leste do país, porque a qualquer momento vai ter um ataque e tal. Mas do lado russo, a gente tem uma informação importante que aparentemente o Kremlin está fazendo uma avaliação que a estratégia russa para a guerra ela não vai dar lugar nenhum, porque a Rússia está completamente desorganizada, ela não tem um comando centralizado. Então, o Putin colocou um cara lá para centralizar todo o comando das operações russas na Ucrânia, que é um cara chamado Alexander Dvornikov. Provavelmente a gente vai ouvir falar bastante nele, Alexander Dvornikov. Esse cara ganhou muita proeminência na Rússia, Daniel, quando ele foi o primeiro cara a comandar as forças russas na Síria. No ano de 2015, a Rússia Peraí, se o engajou. Putin botou o cara da Síria para Isso. comandar as tropas na Ucrânia, mas é meio diferente assim, Tanguy. Ah, Daniel, tudo deserto, não é? Não, na Porra, realidade não, desertão, não. não, é. Talvez por isso ele tenha achado uma boa ideia botar os tanques em fila indiana no meio de uma floresta. Talvez, Porque se talvez. você, se você anda no deserto em fila indiana, beleza, né? Você consegue Você ver vê de alguém se longe. aproximando ao longe. Agora, no meio de uma floresta, talvez não seja uma boa ideia. Não sei, tem essa É. impressão que o rapaz replicar a estratégia talvez não seja uma boa. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente está falando sobre um cara que recebeu a condecoração de herói da Federação Russa, basicamente por causa da atuação dele na Síria. Lembrando que ele é chamado por muita gente na própria Síria de um açougueiro da Síria, tá? Pelo fato de que, talvez o pessoal que esteja escutando a gente aqui lembre o que aconteceu com a cidade de Alepo, né? Que não foi bombardeada, não, ela foi obliterada, né? Uma parte da cidade, pelo menos, foi absolutamente devastada. Isso era a estratégia do Dvornikov, né? Que é pressão máxima, assim, não deixar pedra sobre pedra para vencer, portanto, pelo absoluto cansaço. Então, há uma preocupação grande na Ucrânia de que aquilo que está acontecendo com Mariupol ao longo das últimas semanas venha se tornar algo corriqueiro. Tá? Mais uma vez, não dá para a gente saber se essa vai ser a estratégia, se ele vai ter uma visão de uma estratégia diferente com relação à Ucrânia, que de fato é um cenário muito diferente, mas de qualquer maneira é algo que chama atenção o fato de que agora o Putin resolveu centralizar as ações, né? Algo que antes não estava centralizado, onde você tinha vários comandantes diferentes e tal, muitos deles, inclusive, generais que foram mortos. Então agora a ideia, portanto, é fazer uma estratégia mais hierarquizada nas mãos do senhor Alexander Dvornikov. Vamos ver no que vai dar, Daniel. O Tanguy, o Banco Mundial soltou as novas projeções para o PIB russo e para o PIB ucraniano nesse ano de 2022 e, segundo o organismo multilateral, a economia da Ucrânia deve encolher 45% nesse ano de 2022, o que é muita coisa, sem dúvida alguma, mas não é exatamente uma surpresa dentro do atual contexto que a gente está observando. Já a economia da Rússia deve encolher algo em torno de 11,2%, o que é muita coisa. A gente está falando de uma crise de grandes proporções, quer dizer, um encolhimento acima da casa de 2 dígitos. Lembrando que durante a pandemia da Covid-19, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, a economia brasileira recuou um pouco mais de 4%, que é muita coisa, é muito dramático, é algo que impacta muito a vida das pessoas. E no caso específico agora da Rússia, o Banco Mundial está projetando um encolhimento de 11,2%, basicamente por conta das sanções e por conta da remoção de investimento que tem acontecido no país,
embora você tenha tido aí e esteja tendo um bom desempenho no que diz respeito às exportações. Aqui eu queria fazer uma pequena observação em relação à economia chinesa. Existe aí uma crescente preocupação em relação aos lockdowns que começaram em Xangai, mas que têm se espalhado para outras regiões do país. Quer dizer, não se sabe até onde isso vai. A China tem uma política de tolerância zero com a Covid-19 e o fato de você estar adotando medidas de isolamento de tanta amplitude acaba trazendo impactos para a economia chinesa, obviamente, mas também com repercussões para a economia mundial. Afinal, você está pegando ali a parte mais rica do país, a parte mais dinâmica do país, e está paralisando a maior parte das suas atividades. Existe aí uma crescente tensão social, né? Inclusive tem sido divulgadas algumas notícias de riots, né? Que pelo menos é o termo em inglês que se utiliza, de pessoas se revoltando ali contra essas medidas de restrição. Existem aí também preocupações em relação à eficácia das vacinas que foram aplicadas na China em relação às novas cepas, especificamente a Ômicron. Quer dizer, tem muita coisa na China, tem muita pergunta em relação à economia chinesa nesse momento, e esse é um elemento que traz aí preocupações. Isso tem levado também à nacionalização de estruturas produtivas, até o próprio Brasil tem experimentado isso. Tem empresas que têm trazido partes da sua estrutura produtiva que estavam na China para o Brasil. Isso não está acontecendo só por aqui. É muita coisa mudando ao mesmo tempo, muita incerteza, muita pergunta para um país que é extremamente importante, para uma economia que é extremamente importante. Lembrando que a China já vinha, mesmo antes da pandemia, modificando a sua política econômica, existia ali uma política do bem comum, assim chamada pelo Partido Comunista Chinês, o que vinha levando a um enfrentamento com os principais empresários do país, que vinha levando ali a uma certa incerteza em relação ao direcionamento dos principais investimentos. Enfim, eu queria apenas fazer essa nota, porque é efetivamente algo preocupante em função do tamanho da China, em função da representatividade da China e em função também do impacto que isso pode ter sobre a economia mundial, que está cada vez mais tensionada. A pressão inflacionária, a diminuição do crescimento econômico, o mundo nesse ano de 2022 tem tudo para virar um barril de pólvora, não apenas na Ucrânia e na Rússia, mas em outros lugares do mundo. Ampliação da pobreza, ampliação da desigualdade, aumento no custo dos alimentos, aumento no custo da energia. É muito problema se desenhando, particularmente para o segundo semestre desse ano de 2022. E eu imagino a preocupação da Rússia com isso, né? Porque, em certa medida, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, a China muitas vezes parece uma certa tábua de salvação para a economia russa. No momento que a economia russa vai declinar, como a gente tem visto, você trouxe o dado aí, mais de 11%, em parte a Rússia ela precisava muito contar com a economia chinesa. Se a economia chinesa desacelera, a Rússia passa a ter uma via de escape a menos, né, para conseguir recuperar a sua economia, ou pelo menos não ter uma queda tão acentuada quanto aquela que ela, enfim, que se avizinha por causa das sanções e por causa da guerra em si. E, Daniel, voltando para o conflito, a gente tem falado muito sobre essas visitas todas, né, de lideranças europeias à Ucrânia. E amanhã vai chegar em Moscou a primeira visita europeia desde o início da guerra, que é o chanceler austríaco. Lembrando que o chanceler na Áustria tem a mesma função do chanceler alemão, né, então a gente está falando do chefe de governo, que é o primeiro-ministro, né? Seria o equivalente ao primeiro-ministro. primeiro-ministro. Exatamente. Que é o Karl Nehammer. Obviamente, não sei se a pronúncia do nome está certa, mas ele chegou, na verdade, na Ucrânia ontem, se encontrou com Zelensky e vai para Moscou amanhã de manhã. Lembrando, a gente está gravando esse episódio aqui numa live no Instagram no domingo à noite. Então, na segunda-feira, portanto, amanhã de manhã, ele vai chegar em Moscou, deixando um recado bastante claro. A Áustria não é parte da OTAN, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou neutro nessa bagunça aqui, mas o fato é que vocês têm que resolver essa história. Não dá. Está todo mundo querendo falar com Zelensky, mas temos que falar com Putin também. Vamos lá chamar o Putin para conversar com ele. Então, o senhor Karl Nehammer vai ser o primeiro líder europeu a se encontrar com o Putin desde o início da guerra. E ainda do ponto de vista, né, na seara diplomática, Daniel, a gente vai ter uma conversa, provavelmente nessa segunda-feira também, virtual, entre o Biden e o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi.
Isso já sabe qual é o teor da conversa, né? A Índia está cheia de conversinha para cima da Rússia, comprando petróleo, cheia de amizade, dá bom dia no Comprando grupo, arma. comprando ar. Tá assim, como se nada tivesse acontecendo. E aparentemente a intenção do Biden é dar aquela puxada de orelha. Ele falou assim: ô Índia, que porra é essa? Como é que é? Qual é a sua nessa história toda aí, né? Vamos decidir aí como é que a gente vai fazer. Então, a intenção do Biden, muito provavelmente, é tentar trazer a Índia mais para o lado dos países que estão isolando a Rússia. Né? Acho difícil que o Narendra Modi simplesmente aceite isso, mas, de qualquer maneira, vai haver uma certa pressão por parte dos Estados Unidos da América. E mais uma informação, Daniel, hoje a gente tem uma declaração também do chanceler ucraniano, lembrando, o chanceler da Ucrânia é realmente o ministro das Relações Exteriores, que é o Dmytro Kuleba, que diz que a Ucrânia está preparada para a luta, para a guerra contra a Rússia, vai se preparar, vai, né, lutar de tudo quanto é jeito, quer receber mais armas, inclusive, para conseguir lutar contra a Rússia, mas não descarta, apesar de todas as dificuldades, continuar negociando na via diplomática. Então, segundo o Dmytro Kuleba, a Ucrânia ela tem duas vias paralelas. Ao mesmo tempo, a guerra, a necessidade de guerra, a necessidade de receber armas para resistir, mas também se manter na mesa de negociações. O que ele disse é muito difícil se manter negociando com um Estado que está fazendo o que está fazendo, mas é uma necessidade que a Ucrânia tem, nós vamos fazer as duas coisas. Então, aqui vamos falar sobre oligarcas? Opa, vamos? Por que não? Bom, eu quero falar hoje, Tanguy, sobre os oligarcas russos que não estão nas listas de sanções. Acho curioso, tem uma galera ali, 9 oligarcas, para ser mais exato, que estão entre os homens mais ricos da Rússia, que não estão sancionados. O pessoal foi construindo as listas e tal, e esqueceu o nome desses rapazes. Achei estranho, achei um pouco incomum, inusual, e por isso eu quis trazer aqui os nomes de alguns deles, até para a gente fazer uma análise. No fundo, na realidade, eles não estão sendo sancionados, Tanguy, porque existe o temor, veja você, que caso as atividades produtivas dessas pessoas, desses oligarcas, desses homens de bem, desses homens bem intencionados sejam paralisadas, isso pode trazer impactos para a economia ocidental. Então, sei lá, acho que não é de bom tom sancionar esses 9 oligarcas que estão entre os 9 homens mais ricos da Rússia. A gente tem, por exemplo, o Vladimir Potanin, que teve aí uma diminuição da sua fortuna ao longo do último mês, ela caiu de 30,2 bilhões de dólares para apenas 27,1, e ele é presidente da Norilsk Nickel, que é a maior produtora mundial de níquel. Níquel é um metal especial, é um metal importante. Vai que a produção de níquel fica comprometida? Níquel que é usado aí nos aparelhos eletrônicos, níquel que é usado num monte de coisa bacana, não pode sancionar o rapaz. Temos também, Tanguy, e o anterior, que eu fiz referência, é o homem mais rico da Rússia. Tá? O homem mais rico da Rússia não está sancionado. O segundo homem mais rico da Rússia, que é o Leonid Mikhelson, né, que tem um patrimônio que também caiu de 29,2 bilhões de dólares para apenas 24,7 bilhões de dólares. Ele é o segundo homem mais rico. Não tem programa social para eles, não, Daniel? Tem que ter, cara, tem que ter, né? Tem que ter uma bolsa aí pro rapaz, né? Que tá vivendo dificuldade. Mas nesse caso, especificamente, pelo menos ele não está sancionado, né? Pelo menos ele está conseguindo aí pagar as suas despesas aí do dia a dia, mas a fortuna está caindo. Agora são só 24,7 bilhões de dólares que o cara tem de patrimônio. Mas ele é diretor executivo da Novatek, que é a maior fornecedora de gás natural, a maior fornecedora não estatal de gás natural. Então o rapaz é do setor de gás natural. Você vai sancionar o rapaz? Não vai sancionar o rapaz. Não tem como. Mas é o segundo homem mais rico da Rússia. Paciência. Acontece. Mas ele é o homem mais rico da Rússia porque ele mereceu. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É isso. Certamente participou de licitações absolutamente legítimas e de forma meritocrática. Temos aqui em quarto lugar, o quarto homem mais rico da Rússia, o Vladimir Lysin, né, que também não está sancionado, que teve a sua fortuna encolheu, Tanguy. Caiu de 28 bilhões de dólares para 21 bilhões de dólares. Putz, grana. Porra, essa queda foi grande, hein, cara? Pois é. E ele é o presidente da Novolipitsky Steel, que é a maior siderúrgica da Rússia. Pô, também não pode sancionar o cara. O cara oferece produtos siderúrgicos importantes, tá, um grande fornecedor. Enfim, Tanguy, eu quero apenas colocar
que 9 dos homens mais ricos da Rússia não estão sancionados por razões objetivas. Tem que manter ali o negócio funcionando, tal. Eu queria entender se o critério é derrubar o Putin, se o critério é manter a economia funcionando, atrapalhar o funcionamento da economia russa, ou se o Nada critério disso. não é nada disso, se o critério é político, é fazer para a galera, estou aqui sancionando, estou fazendo, estou acontecendo. Quanto mais eu estudo esse tema, mais eu estou chegando à conclusão que no fim do dia, é tudo política, é tudo para a Não é, galera, Daniel, não é isso é tudo não. para mostrar que está fazendo, que está acontecendo. Não, não, cara, o critério. Você sabe, Daniel, que a gente já conversou sobre isso, né? Que a gente tem incentivado esse tipo de política lá para alimentar a pauta do Petit Jornal. Se eles fazem um monte de sanção, aí eles estão guardando esses 9 aí para as próximas semanas. Aí vai soltar uma sançãozinha contra um, aí você vai ter assunto para falar e a gente já vai usar a vinheta, né? Então a gente vai aos pouquinhos ali podendo usar essa pauta, porque senão também acaba o assunto. Você entende, Daniel? Então eles estão precisando dar uma alongada nisso. E, Daniel, o pessoal tá nervoso aqui para saber se vai ter Polônia ou não. Você lembra, Daniel? Você é da mesma época que eu, apesar de ser bem mais velho que eu, né? Mas você pegou uma geração, vamos botar assim. A gente está na Daniel, margem, por a gente favor, tá na pela margem de ordem, Daniel. erro em termos de distância de Daniel, idade. É margem de erro. 2 pontos Daniel, para cima, porra, 2 pontos para baixo é margem de erro. é um quarto de uma década. Porra, um quarto de uma década é coisa pra caramba, Daniel. É muito tempo. Enfim, Daniel, você é do tempo que na escola você tinha que ter umas respostas também na ponta da língua, porque se alguém falasse alguma coisa, você tinha que responder na hora. Você lembra disso? Tinha. Alguém Lembro falava, cala a disso. boca, você tinha que ter na ponta da língua já. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Né? Você ia até aí para as baixarias, né? Que a gente até esquece o que a gente falava naquela época, né? E aparentemente também a Polônia está na mesma, também está com respostinha na ponta da língua. E aí o senhor Jaroslav Kaczynski, Mas respostinha mal criada é respostinha mal criada. é isso, é respostinha mal criada, exatamente. Então o senhor Jaroslav Kaczynski, Daniel, que é um dos homens mais poderosos da Ucrânia, ele não é nem o presidente, nem o primeiro-ministro, mas de qualquer maneira é um dos homens que de fato manda na Polônia. Ele Não, você disse está o dizendo para seguinte: mim que tem um homem que não é presidente nem primeiro-ministro e manda muito na Polônia. Não é possível. Não pode ser. é verdade, é verdade. Existe isso, É Tanguy? Jaroslav Kaczynski, né? Que quem quiser Meu pesquisar o Deus. homem aí, inclusive ele tem um irmão gêmeo, né? Enfim, faz parte aí da família. É uma certa oligarquia, né? Uma oligarquia polonesa aí. Mas ele disse o seguinte, Daniel: se o senhor Viktor Orbán não viu que teve um massacre na Ucrânia, tá? Então, porque o Orbán esses dias agora falou assim: não, massacre nada. Porra, morrer gente morre o tempo todo. É verdade, não é, Daniel? Morre gente o tempo Ah, todo. Aconteceu de morrer um monte de gente ali na mesma cidade, na mesma hora, nos mesmos é dias. coincidência que chama, Tanguy? Porra, Coincidência. aí pensa, porra, morreu muita gente. O Orbán falou isso, o Orbán tá mandando a real dele. E aí o Kaczynski falou o seguinte: se o Orbán não viu o massacre, ele deveria consultar um oftalmologista. Eu achei bonita a preocupação com a saúde do colega, mas continuo achando curioso que isso seja dado, né, na política de alto nível, né, mandar o outro ir para o oftalmologista caso não esteja enxergando o óbvio, né, na sua frente. Tanguy, pela ordem, eu fiquei um pouco frustrado. Achei que você ia falar um palavrão cabeludo. Achei que você ia falar uma ofensa de baixo calão. E o Ô, rapaz Daniel, mandou consultar o oculista, é isso mesmo? ô, Que... Daniel, mas peraí. Oh, meu Deus do Não, céu. não, Daniel, mas peraí. A gente não está falando de presidente do Brasil, né? A gente está falando de presidente da Ucrânia e Polônia, né? Enfim, Ucrânia, Polônia e Hungria, né? Então, assim, ainda há algum pouco de decoro, né? Então não Entendi. é assim também, você entende? Entendi. Então, tá até porque os três ali para tocarem tapas não custa, né? Não custa nada, não custa nada. Inclusive, estamos esperando, estamos de olho. Ô, Tanguy, vamos É, agradecer aqui as vamos pessoas deixar. que mantêm o nosso projeto de pé, os apoiadores do Petit Jornal, né? Vocês que contribuem periodicamente para que nós continuemos produzindo conteúdo, fazendo live aqui à noite, publicando podcast, dando aula gratuita. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço, o nosso carinho, porque efetivamente vocês são fundamentais nesse projeto e nesse processo. Se você ainda não é apoiadora do Petit Jornal, fica o convite para ir lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador. Tem alternativa no Brasil, tem alternativa no exterior, tem Pix, tem PicPay. O que não faltam são alternativas para você apoiar o projeto do Petit Jornal.
Ô, Daniel, e eu estava dando uma olhada na lista de ouvintes do Petit Jornal, que você sabe que a gente tem acesso, né? A gente tem Ah, acesso, sei, temos sei, nossas sei. fontes, nossas informações, quem é que ouve, quem é que não ouve. E tem gente, Daniel, que ouve o Petit Jornal e ainda não assistiu a aula gratuita que a gente deu na Não é semana passada, possível. você acredita? Não é É, eu te possível. juro. Não é É possível. verdade, é verdade, é verdade, é Mas verdade, é deve ser verdade. muito difícil acessar a aula gratuita. Ah, pois é. Não, é difícil, mas eu vou dar o caminho das pedras. Ah, Você entra no YouTube, tá? YouTube é um aplicativo que você procura aí que você vai encontrar, tá? Tem site, tem tudo quanto é lugar. E aí você bota lá na barrinha de busca, assim, Petit Jornal. E aí vai aparecer ah, o Daniel Souza segurando o jornalzinho, assim, ó. Um ah, é fundo preto, assim, o verdade. Daniel Souza segurando o jornalzinho na infância dele, que o Daniel vendia jornal. Uma história muito bonita que, inclusive, inspirou a logo do Petit Jornal. Clicando ali, tem ali a aula gratuita. Né? E a pessoa vai lá e pum, assiste. Né? Então, Daniel, a aula é sobre OTAN. Então, assim, se você quer saber o que é a OTAN, de onde veio a OTAN, como é que a OTAN funciona, o que a OTAN resolveu continuar existindo, acabou a Guerra Fria, a OTAN, né? Se fez de besta, continua aí e tal. Tá tudo lá na aula gratuita que a gente deu. Essa aula foi no dia 5, né? Então foi na última terça-feira, gratuita. Gente, o Daniel oferecer alguma coisa gratuita é um negócio tão difícil, porra, a complicação, a dificuldade. Ele se sente mal, ele fica rolando de noite, ele não consegue dormir. Então, assim, aproveita, porque é aula gratuita. E isso faz parte de um programa maior que a gente tem, que é o programa dos cursos do Petit Jornal, que é o Petit Cursos. Então, por lá, a gente oferece cursos sobre temas relacionados a temas de atualidade, e a gente, inclusive, vai começar nessa terça-feira agora, depois de amanhã, no dia 12 de abril, né, a gente vai dar a primeira aula do curso chamado Do que é feita a estabilidade mundial, em que a gente vai se questionar sobre o que é estabilidade, o que o mundo precisa para ser estável. Lembrando que, pô, mas eu tô vendo esse curso aí, legal, mas eu queria fazer o curso sobre Rússia. Ou então, não, eu queria fazer o curso sobre Turquia. Você não precisa escolher, olha que maravilha. Mas se você é libriano e você não quer escolher, você não precisa escolher. Você simplesmente se matricula e você tem acesso a todos os cursos, porque o sistema é streaming. E, aliás, o preço é mamata, tá, gente? Então, aproveita lá, acessa o Preço site, que o Petit Tanguy é Cursos. contra. O Sou Tanguy é contra contra, ser streaming e o sou Tanguy é contra. contra seu preço. Ele acha que é Muita muito mamata. barato, ele reclama, diz que esse negócio de Muita streaming é um mamata. Tá absurdo. errado. Então tem que aproveitar logo, hein? Lá É no isso. petcursos.com.br, porque comigo é assim, eu não falo www, eu falo apenas petcursos.com.br. Isso aí. Então, qual site tem que entrar, Daniel? petcursos.com.br. Então, beleza. Acessa lá e dá uma olhada quais são os cursos que eu tenho certeza que vão te interessar. Daniel, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Ô, rapaz, funcionou aí? Tudo bem? Ô, Daniel, a gente gravou 37 minutos. Na hora que a gente estava se encaminhando por fim, o pessoal está dizendo aqui: mas Ah, já? Que isso? Foi curto hoje. As pessoas estão 37 minutos. perdendo. 37 minutos, fora o esquenta, né? Fora o esquenta, que eu não sei quantos Fora minutos o duraram o esquenta. Pois esquenta. é. Não, a gente Fora o começou esquenta. 10 horas em ponto. São 22 horas e 43 minutos. É Domingo. isso. Domingo que é dia de quem? Domingo é dia De de dormir. Deus. Porra, né? E a De gente está dormir, aqui não é? fazendo live e o pessoal reclamando que tá demais. Enfim. Ah, Tanguy, é muito complicado isso. O pessoal comprou selos. O pessoal mandou Pix, né? Cara, olha só, eu não vi selo nenhum aqui. Eu Enfim, sei também lá não o que vi, está acontecendo com os rapaz. selos. Tô Também achando não vi. esquisito. Eu tô achando que o Enfim, Instagram tá, o Instagram tá sancionando a gente, cara, eu acho. o selo parou de funcionar de novo, gente. Então façam Pix, tá? Tem Pix lá. Entra lá Deixa eu escrever no. aqui, Tanguy. Eu vou escrever aqui Petit, o Pix, né? A chave do Pix. Isso. Petijornal.pj, Isso. ponto pj, Ó, a Bia arroba, comprou selo. Obrigado, Bia. A senhora Viagem comprou também. Gente, não tá gmail.com. aparecendo pra gente. Não aparece nada pra gente. Pô, será que o pessoal tá comprando e a gente não tá vendo, Tanguy? Ó, o Cabral tá dizendo que domingo é dia de basquete. Rapaz, o Cabral já participou de cada furada comigo aí, cara, de sair de Teresópolis, vir pro Rio pra jogar. Aí a gente apanhava, porra, perdi uns jogos aí de 40 pontos de diferença, era uma coisa horrorosa. Você Enfim, jogava basquete no jogava, cara. Teresopolitano, é isso, Tanguy? Era Comari. Ah, Comari. Comari. Comari da Comari. Granja, lá da Seleção Brasileira? É o Ah, clube que coisa fica boa, pertinho da Granja. rapaz. Ah, coisa boa. E você Ó, o jogava Leandro comprou basquete, selo você era o também. quê? Você era ala, Tanguy? O que que você era? Não, cara, eu era pivô, porque assim, Ah, na pivô média é o altura cara da que fica galera, parado, né? É o que fica parado isso, dando a bola, isso, assim. Sua é função era isso. ficar parado na, Era ficar na parado. quadra, é isso. Ah, coisa Era isso. boa. Era isso. Entendi. Você, Daniel, você teria vaga como o rapaz que limpa a quadra. Assim, o pessoal Não, cai, tem que limpar a quadra, tem que entrar rapidinho, eu seria limpar a armador. quadra. Armador. Armador Armador. seria assim. Armador. Armador inteligente, fica ali jogando, distribuindo a bola, entendeu, Tanguy?
Ô, Daniel, o pessoal tá pedindo aqui para eu falar francês, mas aí eu queria que você soubesse, Daniel, Ah, na verdade, o Daniel não, o Daniel já sabe. O Daniel tem uma coisa com francês, que ele não pode ouvir francês, ele não quer saber do francês, ele não pode, não quer saber. Mas esses dias estava assistindo um filme francês na televisão. Eu não tenho essa, Daniel. Estava assistindo o Destino de Amélie Poulain, que eu sei, e o Daniel está prestes a se matricular no curso de francês. Informações eu que eu acho que tenho eu aí. vou, cara. Vou me matricular no curso de francês para aprender essa língua, porque eu gosto de língua morta, língua que Eu está em sei. declínio, entendeu? Língua que, porra, ninguém mais fala, né? Que é o tipo francês agora. Não Quais é isso, são, Tanguy? quais são, você gosta, quais são as que você fala aí, cara? Língua morta, você Eu fala o quê? falo Esperanto, eu falo Esperança, fala latim, esperança. e eu falo latim também, e agora eu tô querendo aprender francês, entendeu? Entendi, entendi. Aí completa a coleção dos clássicos. É isso, é isso. Porque francês, no início do século XX, todo mundo falava francês. Hoje quem é que fala francês? Tem dificuldade para achar uma pessoa que fale francês, Tanguy. Tem Tem dificuldade, dificuldade é aí. verdade. Tem É. dificuldade aí. Aí, Entendi. pessoal, Tá bom. je ne parle pas français. Eu Olha falo, aí, olha que aí. coisa mais linda. Olha aí, coisa boa, coisa boa. Maravilha. Ah, Tô orgulhoso de você, Daniel. muito Tô obrigado, Tanguy, orgulhoso de muito você. obrigado. Aí você aprendendo francês, a gente pode gravar um episódio só em francês. E aí vai ficar Opa! bonito, vai combinar com o nome do negócio, a gente vai conseguir internacionalizar a marca, vai ser um negócio bonito de ver também. Mas a gente vai internacionalizar falando francês? Falando francês, que a comunidade Como é? lusófona, Daniel, você não fala mal de comunidade lusófona não, Daniel, que isso É, dá os problema. lusófonos falam francês pra caramba, cara. Pior que falam Falo. mesmo. Falam mesmo. Pois é. Papai aprendeu, rapaz. Papai estudou no liceu, né? Você sabe Ah, disso, é, né? Daniel? Ele Você estudou sabia no disso não, liceu? cara? Ah, é? Liceu de Nova Lisboa. Liceu de É. Nova Lisboa, que era uma das grandes escolas do país, no caso Me, Angola. con- me, me conta sobre esse trauma que tem na sua vida envolvendo E seu aí, pai, Daniel, vai. rapaz, o Liceu de Nova Lisboa era bilíngue, Tagui. Veja você. Então, papai fala francês fluentemente. Coisa É, boa, tá né, vendo cara? só? Tá Coisa vendo? E você boa. nessa ignorância, nesse nível de ignorância que você tem. É Você muito vê, né, triste, sabe, Tagui? gente? É muito triste. Pleno 2022, Daniel, nessa ignorância é realmente é difícil. É realmente muito difícil. O Tagui tá bom, né? Vamos Tá dormir, bom. Tagui. Vamos Tá dormir. bom, Tá bom né? já. Por hoje tá bom. Obrigado a todos, gente. Até Até a porque se o próxima. Macron quiser te ligar, Daniel, você tem que conseguir atender. Ah, não vou atender, Abraço, não. gente. Não vou atender, não. Não vou atender, não. O Macron não atendo. Pô, Agora que eu Daniel, o já homem sei que tá o para ser código da, reeleito da aí. França é 33, não atendo. Ele Ô, vai. Daniel, peraí, Daniel, o homem te liga. Aí eu falo Ah, assim, Daniel, eu preciso do seu apoio para ganhar a eleição na França. Você vai desligar na pô, cara dele e vai entregar a não eleição vou, na mão de cara. Marine Le Pen? Pior que eu não vou ajudar o Pois cara. é, Daniel, é Vou ter isso, que é ajudar. isso. Aí Tá bom, você, o porra, não Macron. consegue atender Então, o cara porque não fala uma palavra de francês. Aí Marine Le Pen ganha a eleição. Por quê? Porque você foi ignorante que não fala francês. Imagina, o o problema. Macron. Ô, Tanguy, mas eu vou botar no tradutor aqui, Google Translator. Aí, ô, Macron, manda por zap o que você está precisando, que eu vou botar no Google Translator e te respondo. Entendeu? Entendi. Então, ô Macron, fica sabendo que se o senhor me ligar até o dia do segundo turno, eu lhe atendo. Depois Depois desse dia, disso, eu não atendo acabou. mais. Carência. Né? Carência. Depois disso, não atendo mais. Aí o senhor se vire. Toca esse governo aí e não enche o meu saco. É É isso. isso. Valeu, gente. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.